Muito boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook. Estamos aqui novamente, são exatamente 10 horas e 7 minutos, né? Vamos dar a nossa sequência com nosso sobre as 7 igrejas que nós temos falado desde que nós falamos. Do primeiro início da semana, nós falamos da igreja, né? Foi falado da igreja, deixa eu ver aqui certinho, né? Nós falamos da igreja de Éfeso, que estava no Apocalipse, no capítulo 2, do versículo do 1 ao 7. Aí falamos também sobre a igreja de Esmirna, do Apocalipse 2, do versículo já perseguida. A Efésio foi uma igreja desviada, né? Falamos sobre isso. Perdeu o primeiro amor. Aí fomos para a terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo, no Apocalipse, no versículo 12 ao 17. Foi uma igreja licenciosa, era uma igreja que aceitava tudo, a idolatria, o ato pecaminoso, então era aceitável tudo nessa igreja de Pérgamo. E depois nós também falamos sobre a igreja de Tiatira, né? No Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 18 ao 29, que também foi uma igreja relaxada. Ela estava no início da fé, caminhou na fé, estava indo muito bem, teve os elogios do Senhor Jesus, porém, foi uma igreja que também se relaxou. Aí falemos também sobre a igreja de Sardes, né? No Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 1 ao 6, falamos sobre a igreja de Sardes, né? Que foi uma igreja morta, uma igreja que não tinha alegria, era uma igreja sem vida, né? Era uma igreja que vivia de aparência, onde até tens o que tá vivo, mas está morto. Aí ontem, a sexta igreja direcionada à igreja de Filadélfia, que foi uma igreja muito abençoada pelo Senhor Jesus. Lá no Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 7 ao 13, ok? Agora nós vamos falar da igreja de Laodiceia. É uma igreja que começou do ano de 1844 e até nos dias de hoje. Você vê que cada igreja que nós falamos aqui, ela teve um tempo, né? Por exemplo, a última igreja que nós falamos, que é a igreja de Filadélfia, ela teve um tempo de 1739 e foi até 1900 depois de Cristo. Aí 44 até nos dias de hoje, que é a igreja de Laodiceia. Então ela até nos dias de hoje. Quando a gente retratar a igreja, a gente está falando das igrejas do passado, aquelas igrejas daquelas cidades, né? Como a cidade de Laodiceia, mas trazendo para nos dias de hoje, com relação a uma igreja que não é diferente. Quando nós estamos falando de igreja, nós não estamos falando de uma religião, de uma denominação. Nós estamos falando da igreja em si. Nós estamos falando da pessoa, de nós mesmos, que dizemos que nós somos igrejas de Jesus, que nós somos igreja de Cristo. E hoje, a igreja de Laodiceia não é diferente nos dias de hoje, como as demais outras igrejas que nós abordamos aqui. A igreja de Laodiceia, ela é uma igreja evangélica em todo o Brasil ou em todo o mundo. O povo posicionar diante de Deus. A igreja de Laodiceia é a que mais se assemelha com os nossos dias, pois os cristãos dessa igreja tinham muitas riquezas materiais e acreditavam que isso era o reflexo de suas vidas espirituais. Então a igreja de Laodiceia, ela é considerada uma igreja morna. Eu vou contar um pouco da história da Laodiceia.
Caiu a conexão aqui. Então eu vou explicar um pouco a história da igreja de Laodiceia, o porquê que ela é morna. Porque se você perceber aqui, o nosso Senhor Jesus, das características que ele fala das igrejas, ele usa o habitat atual, ele usa as características do momento atual daquela igreja, né? Tem uma, por exemplo, foi falado lá da igreja de Éfeso, né? Você vê que na igreja de Éfeso ela era uma igreja fervorosa, cheia de amor, né? Que corresponde à época dos apóstolos, mas também teve a sua reprovação e tudo mais. Então era uma igreja, né, que perdeu o primeiro amor. Então vamos falar da Laodiceia. A Laodiceia está no Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 14 ao 22. Então nós vamos praticamente ler o último capítulo da igreja, que é a última igreja que nós vamos falar do livro do Apocalipse. Então, a sétima carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, isto diz o Amém, que é o próprio Senhor Jesus. Testemunha fiel, verdadeiro, o princípio criação de Deus. Se veja que em todas elas, em todas as igrejas, e todas as cartas, digamos, Jesus sempre fala a mesma coisa. Eu sei as tuas obras. Veja que em todas elas, Jesus fala, eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Ou seja, eu sei da sua vida, eu conheço o seu coração, eu conheço os seus pensamentos, eu sei tudo sobre você. Aí fala, eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego. Veja que Jesus não mediu palavras com essa igreja. Todas as repreensões de Jesus é um pouco severo. Por quê? Para ver se a pessoa se esperta, para ver se a pessoa se levanta, para ver se a pessoa se acorde para a vida. Fala bem assim, você vê que ele fala assim, e não sabe que és um desgraçado, olha só, miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouros provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vi. Eu repreendo e castigo quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então você veja que a instrução que o Senhor Jesus já está dando para essa igreja. Seja zeloso, se arrepende. Eis que estou à porta e bato. Veja só. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, a promessa, ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, você vê que há uma promessa para todos aqueles que se arrependerem. A Laodiceia, ela era uma cidade rica e famosa por ter um centro comercial
e bancário. Então essa é a cidade. Ela era uma cidade rica. É uma grande metrópole, digamos assim, de passagem, nos dias de hoje. Ela possuía um sofisticado sistema financeiro, com as suas próprias reservas, além de uma notável indústria de ricas vestes e tapetes de lã. Havia também uma escola de medicina, onde eram feitos tratamentos de doenças oculares. Hoje restam apenas ruínas. Se você vê a história dessa igreja, dessa cidade, né? É uma cidade. Você vai ver que hoje não tem nada. Ela era uma cidade rica. Nos dias de hoje, ela poderia ser considerada como uma grande metrópole. É que nem um dos países ricos do primeiro mundo. Então, essa Laodiceia, essa cidade de Laodiceia, hoje ela se encontra em ruína, pela tamanha da riqueza que ela tinha, hoje se tornou uma ruína. Aí ainda diz assim: hoje resta apenas ruínas dessa antiga, pode ser observadas perto do distrito de Denizli, no sudoeste da Turquia. Essas ruínas são nada mais do que da glória do seu passado. De Laodiceia nos lembra as grandes metrópoles do mundo, onde a riqueza das indústrias, do comércio e do setor de prestação de serviço se concentra nos grandes bancos. São centros que ostentam tanto a riqueza quanto o orgulho, e contrastes de outras cidades e comunidades, mas a miséria exala o cheiro da corrupção e das injustiças sociais. Então as facilidades, os encantos, os confortos dessas grandes metrópoles têm impelido suas sociedades ao comodismo espiritual. O fardo do entretenimento embriaga a alma dos seus povos a tal ponto que a palavra de Deus passa despercebida de quase todos eles. Chega a ser desnecessárias. O que é trazer espiritualmente? O que é uma pessoa morna? Uma pessoa morna, como aqui a igreja de Laodiceia, é o retrato nos dias de hoje. Para você ter uma ideia, o Evangelho de Jesus, o Evangelho do nosso Salvador, o Evangelho de Cristo Jesus, se a gente for evangelizar numa cidade de grande metrópole, num lugar onde só tem riquezas e tudo mais, e fartura, você entrega um convite de uma igreja, você fala de Jesus, passa despercebido, porque as pessoas não estão nem aí, porque elas estão vivendo da sua riqueza, confiante na sua própria força. São pessoas que vivem da sua autossuficiência. São pessoas que Jesus para elas é um nada, porque o que garante a vida delas é a sua riqueza, é o seu dinheiro, é a sua indústria, é a sua autossuficiência. O egoísmo toma conta dessas pessoas a ponto de elas esnobarem o Evangelho de Cristo. Então nós estamos falando de pessoas que elas se desdobram tudo por riqueza, se entrega de tudo por uma riqueza. Para você ter uma ideia, funciona assim, por exemplo, você mora numa cidade, né? E você sabe que a tua cidade não é uma cidade boa, mas existe outra que é perto que é boa, perto da cidade e tal. O povo da Laodiceia não. Enchiu a boca. Sou da Laodiceia, cidade de Laodiceia, porque era uma cidade como considerado hoje uma grande rica, não faltava nada. Se eu precisava lá, o governo ajudava, entendeu? Não tinha desemprego. Era uma cidade, olha, rica, rica, rica mesmo. Porém, dentro dessas pessoas há uma mornidão. São pessoas mornas, são pessoas que ficam em cima do muro. Não sabe se serve a Jesus
ou elas servem as suas riquezas. Pessoas que querem viver dessas suas culturas e as suas liberdades, né, que até tem se confundido com as promiscuidades. Veja que, com tudo isso, eles acabam se perdendo nessas culturas. O amor com o sexo e a família com a reprodução sem planejamento, sem estrutura para dar às crianças a condição de se tornarem pessoas bem formadas. Então ali existia aqueles ensinamentos para pessoas formadas, universidades, riquezas, quer dizer, era tudo do bom, do melhor. A igreja em Laodiceia, ela estava no meio dessa cidade abastada, desfrutando materialmente de tudo que ela podia lhe oferecer, mas sem oferecer nada de volta àquela sociedade perdida. Em vez de a igreja fazer a diferença entre os incrédulos, eram eles que o influenciavam. Os cristãos ali simplesmente se adaptavam aos costumes da sociedade, acomodados na autossuficiência de seu bem-estar material, indicado por essas buscas. Então, são pessoas que a salvação delas é o dinheiro. São pessoas que nessa cidade, ou nos dias de hoje, são pessoas que ela acreditam mais no dinheiro do que no Salvador. Uma pessoa, por exemplo, com câncer, uma pessoa, um pobre com câncer, com uma AIDS, ou qualquer uma doença, a única forma é que ela tivesse dinheiro. Se ela não tem o Salvador na vida dela, a primeira é se lamentar e dizer: eu não tenho dinheiro para buscar a minha cura. Já o rico não, o milionário não. Quando ele pega qualquer doença, riqueza atrás dessa cura. E nós vemos aí artistas de televisão, cantores, pessoas de nomes e sobrenome com status no mundo, do mundo da brasileira. Você conhece, nós sabemos também de alguns aí, que aí vai lá, venceu o câncer. Mas é claro, venceu o câncer porque estava com dinheiro, conseguiu pagar, né, para vencer. Só que de repente vence um lado, aí vem o câncer do outro lado. Aí vence um, vence outro, e assim vai, até vai desgastando aos poucos a sua saúde. Por quê? Por causa do dinheiro, porque ela tem dinheiro. E para eles é 10, 20, 30 mil reais, eles gastam. Aí eles gastam todo o seu dinheiro, jogam toda a sua fortuna por uma cura, né? Aí até consegue, porque daí o dinheiro compra altos maquinários, exames e tudo mais, consegue não curar a pessoa, mas retardar o câncer. Aí eles vão lá, aí eles falam que são curados, né? Mas na realidade não são curados, é retardado apenas o câncer. Para de um minuto. E nós estamos vendo aí notícias de televisão que está dessa forma. Um dia venceu o câncer, de repente retornou, e agora venceu de novo. E assim vai. Por causa do quê? Do dinheiro. Mas a confiança em Deus, a confiança em Jesus não existe. Por quê? Porque o Deus dessas pessoas é o dinheiro, é a riqueza. São pessoas que servem as suas vidas, as suas riquezas. Aí você vai falar de Jesus para essas pessoas, você é esnobado, você é criticado. Eles não estão nem aí para o evangelho. Se você sair numa cidade rica, como eu falei do início, e for evangelizar, entregar o folhetinho, eles até pegam e passam por você. Esnobam você, eles não estão nem aí. O Senhor Jesus usou a linguagem do quente e frio e morno,
Porque Laodiceia, veja por que é essa linguagem do morno. Porque a Laodiceia ela não tinha uma fonte de água natural. Essa cidade ela não tinha essa fonte. Toda a água da cidade vinha por dutos de duas cidades vizinhas. Colossos, que tinha uma fonte de água fria, e Hierápolis, que tinha uma fonte termal, com água quente. Mas pela distância percorrida, quando a água chegava em Laodiceia, tanto a fria quanto a quente já estavam mornas. Quer dizer, não servia nem para refrescar e nem para curar. Quer dizer, ela passava por dutos, vinha de outras cidades vizinhas, né? A fria vinha da cidade de Colossos, e lá da cidade de Hierápolis vinha uma água quente. Então elas vinham passavam por dutos até chegar em Laodiceia. Só que o percorrer destas águas, quando ela chegava em Laodiceia, o que vinha fria de lá, de Colossos, até chegar em Laodiceia, ela se tornava morna. Ela ia esquentando. E o que vinha quente dessa cidade de Hierápolis, então quando chegava em Laodiceia, ela também já estava morna. Quer dizer, aquele povo, aquelas pessoas dessa cidade de Laodiceia, elas já estavam acostumadas de tomar água morna. Então elas já estavam acostumadas com a mornidão já da água. Você vê que ainda fala que ela não tinha nem como se refrescar, nem para curar. Quer dizer, aquelas curas que as pessoas vão lá, vão em água quente, deitam lá para se curar, para relaxar o corpo, aquelas coisas todas, nem para isso servia. Assim era a situação espiritual de Laodiceia, e continua sendo a de muitos cristãos de hoje. Pela distância da fonte de água vivas, cristão que vive longe da palavra de Deus, do jejum e da oração, do fervor da prática da fé não da mera prática religiosa, da fé, não da religião, vão amornecendo espiritualmente, até não fazerem nenhuma diferença no meio onde vivem. Materialmente, não lhe falta nada, mas na verdade lhe falta tudo, pois falta o principal, a chama viva do Espírito de Deus dentro de si. Ou seja, a pessoa ela está distante da palavra de Deus. Ela não ora mais, ela não jejua mais. Ela está satisfeita materialmente. Melhor carro, melhor casa, não falta nada em sua mesa. Mas por dentro falta tudo. Em Salmos diz bem assim, Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas nem todo mundo entra nesse Salmos 23. Aí fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. De repente, falta amor, falta paz, falta alegria, falta um casamento abençoado, falta uma vida de verdade. Aí eu falo, o Senhor é o meu pastor. Quem é o pastor se não é o Senhor Jesus? E essas pessoas aqui, elas acabam se tornando morno, porque não têm buscado mais a presença de Deus. Não tem mais buscado a face do Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente, que é o nosso Deus. E aí o Senhor Jesus ainda chega a dizer que estou a ponto de vomitar-te. Pensa só numa coisa horrível. E ainda não faz nenhuma mais diferença no mundo dos incrédulos. Sabe aquele crente, aquele cristão que está no meio dos incrédulos, não faz diferença nenhuma. Nem incomoda o inferno. Quando uma pessoa ela está na presença de Deus, quando ela ora, quando ela jejua, quando ela está
obedecendo a palavra de Deus, quando ela está buscando a face do Todo-Poderoso, ela incomoda o inferno, ela incomoda os incrédulos. Quando ela se converte, quando ela tem uma vida com Jesus, ela perde a metade dos amigos. Quando ela transforma a sua vida, ela perde amigos, os próprios parentes vão contra, entendeu? Agora não. Esses que são mono, esses que se tornaram mono, são aquelas pessoas que não tá fazendo diferença nenhuma. Em outras palavras, me perdoe de dizer, em outras palavras, são aqueles crentes que nem fede nem cheira. Não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Quando um cristão que tá de boa, diz que tá, eu tenho todo mundo, eu tô, aonde eu vou, eu sou bem-vindo. É bom onde você vai, seja bem-vindo. Só que senta na mesma mesa dos escarnecedores, vive em rodinhas de fofoca, de palavrões, participa das coisas erradas, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dessa pessoa está morno. Por isso que Jesus fala: quem deras se você fosse frio e quente. Por quê? Porque se uma pessoa se torna fria, vazio, quando ela clamar a Deus, quando ela falar que está fraca, que ela está frio, o Espírito Santo imediatamente vem e levanta a pessoa. E quando a pessoa está quente, o que o Espírito Santo faz? Mantém a quentura naquele cristão. Ou ele pode pedir mais força e o Espírito Santo levantar mais a chama dele. Agora o morno não. O morno é igualzinho no nosso chuveiro, né? Tem as estações, tem o frio, tem o morno e tem o quente, né? O meu são 4, tem o frio, o morno, o quente e o mais quente. Então você percebe que o morno sempre fica no meio. Ele não sabe para que lado vai. Ele não sabe se vai para o quente ou ele vai para o frio. Então ele quer o quê? Juntar as duas coisas. Quer viver de dentro de uma igreja, se abstando de suas riquezas. Por isso que nós vemos aí muitos crentes, muitas pessoas, cristãos e tudo mais, né? Indo em algumas igrejas, de grandes igrejas que parecem grandes palácios, mas não estão indo em busca de salvação, não estão indo em busca do Senhor Jesus. O que eles estão indo em busca? Em busca de riqueza. Querem se tornarem ricos. Eles não estão buscando ao Senhor Jesus para ser salvo. Muito pelo contrário, estão buscando o Senhor Jesus por riqueza. Aí eles dão carro, casa, conta bancária, seu salário todo, fazem seus sacrifícios financeiros, tudo para se tornarem ricos. Tudo para se tornarem ricos. Mas não encontra dentro delas o Espírito de Deus, o Espírito da salvação. Não há o reino dos céus no coração dessas pessoas, porque elas estão focadas na riqueza, no ouro, na prata. É nisso que elas estão focadas. E infelizmente muitos cristãos acham que faz a diferença no meio em que vive ao responderem com as provocações. Tem cristãos assim, brigarem com grupos defensores dos homossexuais e participarem de passeatas. Então tem grupos assim. Aí eles são aqueles cristãos, tudo cheio de si, aí envolvem confusão em grupos. Querem ser grandes, poderosos de palavra de Deus, né? Entram em passeatas, entram em brigas, fazem maior confusão. Quer dizer, defende algo que não vive, que desconhece na verdade. Quer dizer, aí se sujeita às suas riquezas, às suas demandas. Não confia no Senhor Jesus. Por isso que o Evangelho, ele é mais fácil uma pessoa pobre, necessitada, aceitar um folhetinho, aceitar um convite de ir para a igreja ou aceitar o Evangelho de Jesus. É muito mais fácil essas pessoas aceitarem
do que um rico, um milionário, do que essas pessoas que vivem do seu dinheiro, da força do seu braço. Pessoas que colocam o seu trabalho acima de Deus, se chega e convida a pessoa, vamos para a igreja. Ah, eu não vou porque amanhã eu tenho que levantar cedo. Chega final de semana, vamos para a igreja. Ah, eu não vou porque eu trabalhei semana toda, tô cansado. Quer dizer, aí depois querem falar de Deus. Ou fala que acredita em Deus. Ah, Deus é comigo, Deus não sei o quê, Deus aqui, Deus ali, mas não faz nada para Deus. Nada. Eu conheço pessoas, pessoal, estou falando do que eu conheço, e você também sabe disso. Você também, com certeza, deve conhecer. Vai lá, manda uma mensagem no WhatsApp, bom dia, boa tarde, boa noite, e aquela frase bonita. Alguns mandam até um vídeo de palestras boas, né, de alguns ali. Só que essa pessoa que mesmo manda pra gente, é a pessoa que tá precisando de ajuda. Eu conheço pessoas que ela manda frases, as pessoas mandam frases de fé, de ânimo. Aí quando você olha para a pessoa, é ela que está precisando de fé e de ânimo. Quer dizer, não está vivendo aquilo ali. Está mostrando, está postando algo que não vive. Eu não posso pregar o evangelho para você se eu já não tivesse vivido. Se eu não tivesse o conhecimento. Porque muitas das vezes a gente passa por muitos desafios da vida. E o próprio Espírito Santo, quando você está na fé, ele vai nos ajudando, ele vai nos fortalecendo. Então, a pessoa, ela fala de algo que não está vivendo. E é uma pessoa que morna. Por quê? Porque você fala, vai para a igreja, vamos lá, Jesus vai te salvar, vamos lá aceitar o Senhor Jesus. Quer mudar de vida? Entrega a vida para Ele. Ah, será? Será? Mas eu vou ter que abrir mão do meu status, da minha ideologia, dos meus conhecimentos, será? Será que eu tenho que fazer isso? Quer dizer, ela não quer o reino dos céus, ela quer que o reino dos céus chegue até ela. A pessoa não quer servir a Deus, ela quer que Deus sirva a ela. Só que não é bem assim. E a diferença que os cristãos... Porém, a diferença que os cristãos fazem na sociedade é, principalmente, por meio do seu comportamento e de seu exemplo de caráter, seguindo a ordem de Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 6, deixa eu ver aqui, versículo 31, e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazei vós também. A mornidão espiritual nem sempre é visível ao olho nu. Na maior parte dos casos, o morno parece perfeitamente santo por fora, mas não adianta frequentar a igreja, cantar louvores, decorar versículos, evangelizar, jejuar religiosamente e não praticar nenhum ato ilícito exteriormente, se você não viver em obediência à palavra de Deus nas coisas que ninguém consegue ver. Então quer dizer, não adianta você fazer de tudo isso, pessoal. Não adianta você falar de Jesus e postar aquelas mensagens bonitas, sendo que você não está vivendo aquilo ali. Como que uma pessoa vai falar de fé para uma outra, sendo que ela não está vivendo a fé? Estão compreendendo? Como que a pessoa vai chegar e falar para uma pessoa, manda uma mensagem, Jesus te ama, e ela lá, triste no canto, aborrecido, se acusando de si mesmo, né? E esquece que ela mandou para uma pessoa que Jesus te ama, mas ela esquece que Jesus ama ela também. Porque a partir do momento que você tiver realmente o conhecimento de que Jesus realmente te ama, meu amigo, minha amiga, você vai se levantar, você vai estar de pé, por causa do amor de Cristo por você. A pessoa morna é daquelas que vive também de oração. Não que nós não devemos orar. Claro, se você quiser orar por mim, eu agradeço. Preciso das suas orações. Se você quiser que eu ore por você, eu vou orar por você, com certeza. O que não pode acontecer é
Eu viver é você viver na base da oração dos outros. Ore por mim. Ore por mim. É mordidão. É uma pessoa morna. Agora, se você chega e fala, ora por mim, Jordão. Não, vou orar por você. Só que você também vai estar orando. Você também vai estar orando. O ruim é você pedir a oração pro fulano, aí ele faz a oração, no outro dia se pede de novo, no outro dia você vai lá e pede de novo. Em grupo do WhatsApp tem gente que fala, faz uma oração por mim, porque, sabe, às vezes tem certas coisinhas que você olha ali, que eles postam no WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, pede oração, aí você olha assim, mas é uma coisa que ela mesma poderia fazer. Estão compreendendo? Ore por mim, ore pelo fulano, porque o fulano tá assim, ore, tal. Quer dizer, orar a gente até ora, só que não adianta a gente orar se a pessoa também não tomar atitude. Estão compreendendo? Eu já orei para um rapaz uma vez aí, ele até entrou no WhatsApp, começou a me enfiar em um monte de grupo. Eu chamei ele, eu soube do problema dele, que ele queria se matar, cometer suicídio e tal. Né, conversei com ele, auxiliei ele, falei de Jesus, né, tentei discipular ele, falei de Jesus e passei a orar por ele. Só que sempre a mesma coisa, ele falava, ora por mim, ore por mim. Eu não, estou orando, o que você está fazendo? Aí eu comecei a falar, vai na igreja. Só que ele não é daqui. Vai na igreja mais próxima da sua casa. Eu não sei. Eu estou me preparando. Quer dizer, o cara está quase morrendo, depressivo, quase querendo cometer suicídio. Ainda disse que estava se preparando. Estava esperando que Jesus chegue e chamasse ele. Eu estou esperando Deus me chamar. Meu amigo, Deus já te chama para você na igreja. Deus já tem te chamado várias vezes. Só você que não deu ouvido. Ou você acha que você vai ouvir uma voz lá do céu? Venha para mim. Se você ouvir uma voz dessa, meu amigo, você vai se assustar. Você vai se assustar. Você vai ficar louco. Não. Jesus nos usa, o Espírito Santo me usa outras pessoas para evangelizar você. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, você já está recebendo a evangelização. Quem vai aceitar o Senhor Jesus é você. Não há desculpa. E aí a pessoa se torna morno porque ela não sabe se veio para Jesus ou ela fica com o mundo, abraçando o mundo aí. Viver a palavra de Deus e a prática de fé é, sobretudo, obedecer ao Senhor Jesus. E isso inclui perdoar aos que nos ofendem, orar pelos que nos perseguem, amar os que nos amam e levar luz por onde estivermos. A única maneira de conseguir viver essa palavra é ser preenchido pelo Espírito Santo. Meras práticas religiosas ou discurso religioso não tem validade para Deus. O que ele realmente leva em conta é a obediência à sua palavra. Então você tem que avaliar a sua condição atual. Se você tem sido quente, se você tem sido frio ou você tem sido morno. A gente percebe que está como a igreja de Laodiceia. Aproveita a oportunidade, abra a porta para que o Senhor Jesus mude a sua situação espiritual antes que seja tarde. Então, pior que a mornidão espiritual, pessoal, as dos cristãos de Laodiceia, era a falta da consciência da condição. O sucesso material os conduzia ao ledo engano de achar que riqueza significava aprovação de Deus. Eu ouvi dizer, já pessoas chegar e dizer, né? Algumas igrejas já falaram sobre isso, de que para você saber como está a sua vida com Deus, é só você olhar em sua volta. Quer dizer, se você mora de aluguel, ou tua casinha está caindo aos pedaços, porque você está mal com Deus. Não é isso, não. Não é isso. Mais uma vez, o Deus deste mundo, que é o dinheiro, é identificado como laço para os cristãos. No que o dinheiro em si seja diabo, ao contrário,
Mas a ganância, a ansiedade pela riqueza, a conquista delas pode cegar o cristão para os maiores tesouros, que é a salvação, a palavra de Deus e a consciência limpa. O sucesso econômico pode trazer a falsa sensação de bem-estar espiritual. Mas não é isso que Jesus ensina. Veja só. Em Mateus 16, 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Ou seja, de que adianta? De que adianta você ter toda a riqueza do mundo? De que adianta você ter sua melhor casa, melhor carro, ajuntar tudo, né? Dinheiro no banco, um monte, tudo, e no fim da história você perder a sua alma? Você não se compra. Estão compreendendo? A riqueza não se compra, o reino dos céus. Não se compra. Não que você então quer dizer então que eu sou rico, eu vou perder a salvação. Não é isso que eu estou querendo dizer. A salvação é para pobre, rico, mendigo, para quem for. O que eu estou querendo dizer é que muitas pessoas se entregam facilmente às riquezas do que ao Evangelho de Cristo. Elas preferem confiar mais nas riquezas do que no Senhor Jesus. Estão compreendendo? Muitos cristãos estão enganados, como os cristãos da igreja de Laodiceia nos dias de hoje, acreditando que ser cristão é ter muitos bens. Porém, a palavra de Deus nos ensina isso, e em nenhum momento o Senhor certamente suprirá todas as nossas necessidades em glória por Jesus, como está escrito em Filipenses 4,19. Eu vou até dar uma olhada aqui, para você ter uma ideia. Deixa eu procurar aqui. Vamos lá, em Filipenses 4,19, né? Vamos ver. Olha só. Vamos ver. Diz bem assim, 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quer dizer, meu amigo, minha amiga, quem vai suprir todas as necessidades é o Senhor Jesus. É Ele que vai ter que suprir todas as suas necessidades. É Ele. Então você não deve confiar nas suas riquezas, na força do seu trabalho. Tem que confiar em Deus, tem que viver uma vida com Jesus. Adianta você ter status, adianta você ter a sua melhor roupa, adianta você ter seu melhor carro, sua melhor casa, um melhor trabalho, adianta. A sua autossuficiência está fazendo você ficar morno, a ponto do próprio Deus te vomitar. Vomitar, pessoal, é como se tiver, sabe, dando aquela dor no estômago. Sabe aquele negócio que você já comeu uma sopa morna, alguma coisa morno? Não te dá um negócio no estômago que dá vontade de vomitar? É um troço ruim. Mas por quê? Porque nem o próprio Jesus, se ele vir até a frente de você, se você tiver com esse ego no seu coração, com essa dureza no seu coração, não adianta. Pode até o próprio Jesus vir falar para a pessoa, mas a pessoa não vai abrir o coração se ela não se arrepender. É ela que tem que cair em si e dizer: meu Deus, ó Deus, meu Deus, eu não sou nada. Absolutamente nada. Nós não somos nada, pessoal. Sabe que é nada, nada, nada de nada? Nada. Você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Você pode ser mais rico ou viver melhores condições do que um mendigo. Nem isso você é melhor do que ele. Por mais que ele mora na rua, não tem o que comer, fede, mas não somos melhor do que eles também. Por isso que nós temos que ser dependente do Senhor Jesus. E essa igreja de Laodiceia não era isso. Ela não estava nem aí com Jesus.
Elas queriam só mostrar os seus status, mostrar ali, né, as suas riquezas, suas sabedorias, as suas próprias inteligências. É só isso que elas queriam mostrar. Mas viver a palavra de Deus, elas não queriam. Por isso que foi a única igreja reprovada. E como nós estamos falando, é a última igreja de Laodiceia. Quer dizer, está nos dias de hoje. Está nos dias de hoje. Hoje nós vemos aí bispos, pastores, né, que estão exageradamente, ao invés de aproveitar, fazer como eu estou fazendo, ou como o meu pastor está fazendo, fazer uma transmissão ao vivo e pregar o evangelho para levar a pessoa para a fé, para ensinar a pessoa, para despertar a pessoa, eles usam as suas redes sociais para ficar pedindo dinheiro, dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. Não é bem isso, pessoal. Não é bem isso. O que vai mudar a sua vida, o que vai salvar você, é você entregar a vida para Jesus, e nada mais, e nada menos. O que vai curar você do câncer, da AIDS, ou de qualquer uma doença, de qualquer enfermidade, não é o dinheiro. O que vai te curar é a fé no Senhor Jesus. Está compreendendo? Está desempregado? Quem vai abrir as portas para você é o Senhor Jesus. É Ele que vai abrir. É Ele que vai abrir. Está com problema na família, com os filhos, casamento, tudo que vai resolver é o Senhor Jesus. Só que quem vai ter que querer é você. Por isso que eu falo, a gente ora, a gente até ora pela pessoa, mas a pessoa não pode viver da base da oração. É igualzinho cesta básica, né? Não tá assim? Quando começa aí aquela distribuição de cesta básica, a gente vai nas pessoas certas, né? Mas existem pessoas que ela vive de cesta básica, né? Ela vive da ajuda das pessoas, ela vive da ajuda dos outros, acostumado com aquilo, ela se acostumou com aquilo ali. Então, para ela não faz mais sentido batalhar e trabalhar para conquistar, porque ela está acostumado de viver na vida, de viver na ajuda dos outros. Não pode ser assim. Não pode. Não é desta forma. Aí se torna o quê? Uma mornidão. Quando chegar a hora do cerco apertar mesmo, aí a pessoa, quando vai ver que precisa de Jesus, pronto, acabou perdendo. E muitos, nos dias de hoje, vai perder a salvação. Nós estamos no século 21, pessoal. E eu creio que nós não vamos passar desse século. A nossa geração de hoje é uma geração paupérrima, é uma geração fraca, é uma geração debilitada, é uma geração que só quer status, seguidores. Ela não quer seguir Jesus e também não quer levar as pessoas a seguir Jesus. Pelo contrário, ela quer seguidores para ela. A gente vê pessoas aí em suas redes sociais, blog, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, né? Tem lá seguidores, né? Você vai lá e clica lá, vamos seguir, fica seguindo. Só que ela quer mais. A pessoa quer mais. Ela quer mostrar o corpinho, a mulher quer mostrar o corpinho, o homem quer mostrar os seus músculos, né? Mas quando vai chegar e falar de Jesus, esnoba. Não preciso dele não. Eu estou muito bem. Todos nós precisamos de Jesus, pessoal. Todos nós. Quando Jesus foi para a cruz, ele não falou, Senhor, Senhor, eu estou morrendo só pelos pobres. Não, ele morreu por todos nós. Por todo mundo. Pelo rico, pelo pobre, pelo branco, pelo negro, cor-de-rosa, azul, pelo alemão, pelo da Turquia, entendeu? Pelos japoneses, pelos chineses. Ele morreu por todos nós.
Agora, quem quiser, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Foi assim que nós lemos. Quem quiser, aceita o Senhor Jesus. Ele bate na porta do seu coração. Ele está pedindo para você abrir para ele entrar. Meu amigo, o diabo não é assim não. O diabo não vai bater lá na porta do seu coração e dizer: ô, fulano, sou eu, posso entrar? Não, ele simplesmente mete o pé, arromba a porta e entra. Agora o Senhor Jesus não. Ele é simples, pessoal. Eu estou falando de um Jesus totalmente simples, um homem simples, educado até. Ele ainda bate, sabe, na porta do seu coração. Ele fala bem manso ainda dentro de você. Ei, sou eu. Ei, sou eu. Eu quero cear com você. É assim que ele está falando no seu coração. Eu estou falando de um Jesus humilde. Um Jesus glorificado, mas humilde. É esse Jesus que eu estou falando para você. Não aquele que a gente vê em quadros, desenhado, pintado por aí, ou pendurado numa cruz. Não é aquele ali. Eu estou falando de um Jesus glorificado, vivo, exaltado, o Rei de toda a glória, de todo o poder, mas de tudo isso que Ele é, de toda essa nobreza do Senhor Jesus que eu passo para você, e tudo isso Ele é simples. Simples. Simplesmente simples. Amém, pessoal? Então esse é o Senhor Jesus que eu estou lhe apresentando. Nós vamos fazer uma oração. Gostaria que você participasse comigo. Pedir para Deus, para não deixar que a gente fique morno, para a gente não se perder nas riquezas. Estão compreendendo? Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. Olha só, me lembrei de uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho. Acho que está no livro de Provérbios. Deixa eu ver aqui. Acho que bem no livro de Provérbios, se não me falha a memória. Deixa eu ver se eu consegui achar rapidinho aqui. Veio agora em minha mente uma oração simples de Salomão. Deixa eu ver. Puxa vida, pessoal. Será que eu vou achar? Foi uma oração bem simples de Salomão. Ele fez uma oração muito simples, sabe? Eu vi essa oração numa outra Bíblia que eu estava passando para o meu filho ler, né? Ele pediu: pai, o que eu vou ler aqui? Aí eu acabei pegando a Bíblia e eu vi essa última oração. Caramba, pessoal, será? Deixa eu ver, eu vou tentar mais uma vez aqui, acho que foi no Eclesiastes. Deixa eu ver. Pois é, não vou conseguir achar, não me lembro onde que tá. Pessoal, mas é uma oração tão simples que Salomão fez, tão simples. Acho que eu vou resumir aqui para você. Ele, deixa eu ver aqui se é essa aqui. Também, tal, não é também. Pessoal, é uma oração muito simples, mas não, infelizmente eu não tô me lembrando onde que tá. Eu sei que está em livro de Provérbios. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso aqui. Deixa eu ver. Tu és o caminho. Pessoal, é muito forte. Eu quando li isso daí ontem, eu fiquei maravilhado. Eu falei assim: olha a oração de Salomão que ele fez, sabe? E às vezes a gente faz errado, pedimos coisas erradas para Deus. Realmente eu não vou conseguir achar, mas tudo bem. Eu vou tentar. Se eu achar, eu vou escrever aí nos comentários
Se eu achar, eu vou escrever aí nos comentários, sabe? Tipo assim, ele fez uma oração a Deus, tipo assim, que ele falou assim, ele estava pedindo para Deus da seguinte forma, vou tentar resumir. Ele falou assim, meu Deus, como se te fala assim, não me dê riqueza, muita riqueza, porque se me der riqueza, eu vou esquecer, é como se diz, se eu for rico, tiver muita riqueza, eu vou se perder. Eu não vou mais confiar no Senhor, eu vou confiar na minha riqueza. E aí ele falou, mas também o Senhor não pode deixar eu morrer na pobreza. Porque se eu morrer na pobreza, eu vou envergonhar o seu nome. Então quer dizer, aquela oração, ele simplesmente pediu a medida certa para Deus. Estão compreendendo? E nos dias de hoje, as pessoas estão fazendo diferente. Eles querem riqueza, riqueza, riqueza e riqueza. Mas eles esquecem que se eles pedirem demais a riqueza, e se Deus dá, porque eu sei que se Deus quiser, Ele dá. Aí Ele vai lá dar riqueza para a pessoa, o que acontece? A pessoa se afasta de Jesus. Aí tem aqueles que não pedem riqueza, nada, mas ela tá pobre, tá perdidinha, né? Vive aquela vida humilde. Aí ela pega e fala, em vez de chegar e falar, Senhor, eu quero te glorificar. Porque uma vida assim não glorifica a Deus. É mais ou menos isso daí que Salomão quis dizer. É muito forte isso daí, pessoal, muito forte. Por quê? Porque aí são pessoas que se tornam mornas, como foi com a igreja de Laodiceia. Então nós vamos fazer uma oração. Gostaria de te convidar a participar dessa oração junto comigo. E nós vamos falar com Deus. Eu vou fazer como de sempre. Eu vou apagar as luzes aqui, né? Eu vou orar, você vai orar comigo, você vai falar com Jesus também aí no seu canto. Ah, mas eu nunca conversei com ele. Então você vai ter uma experiência agora com Jesus. Amém? Se você quiser levantar o volume, dobrar os seus joelhos no canto, fique da forma que você acha que deve ficar, que é melhor para você, né? Mas, pelo menos, participe desta oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Então, vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu apresento, meu Pai, essas pessoas diante do Senhor, essas pessoas que estão me ouvindo, que estão me assistindo, e aqueles, meu Pai, que vão assistir esse vídeo, que vai estar compartilhado, e também, meu Deus, que vai estar também postado na minha página do YouTube. Eu peço ao Senhor, meu Deus, para que o Senhor possa entrar no coração dessas pessoas. Porque de repente tem pessoas aqui, meu Pai, que elas estão mornas. Elas nem mortas estão, elas estão mornas. Elas não sabem para que lado vão. O egoísmo tomou conta dessas pessoas. E sabemos que por detrás disso daí existe um espírito maligno. Existe o mal. De repente, meu Pai, essa pessoa está doente. De repente, essa pessoa está depressiva. O Senhor já enviou pessoas para evangelizar essa pessoa. O Senhor já enviou pessoas para convidar essa pessoa até para ir na igreja. Ela já falou várias vezes que ela vai, mas nunca aparece. Tudo por causa do quê? Porque ela está com medo. Está com medo de abrir mão do mundo, está com medo de abrir mão da sua própria vida para se sujeitar ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, toca na vida desta pessoa. Toca na alma desta pessoa. Se tiver gente doente, traz a cura, Senhor. Se tem gente desempregado, mesmo, meu Pai, com essa situação de pandemia,
mesmo com essa situação apertada, é aí que nós te glorificamos. É nesse momento que aparece o Senhor. É neste momento das aflições que nós temos que glorificar ao Senhor. Então abra a porta, meu Pai, para esse desempregado. Traz a cura para essa pessoa que está com uma enfermidade, seja qual for, meu Deus. Abençoa a vida dela. Se tem casamentos destruídos, se no meio desse casal há um esfriamento conjugal, Espírito Santo, visita agora esse casal, visita agora este homem, esta mulher, e tira, meu Deus, esse esfriamento conjugal, arranca essa mordidão também, Senhor, e coloca o teu fogo, o fogo do Espírito Santo, a chama do Espírito Santo, meu Pai, e faça com que todas as trevas se dissipam da casa desta pessoa. Visita cada um, meu Pai, com o teu poder. Fala com Jesus. Fala que você quer o conhecer, que você quer saber mais dele. Fala. Ele é simples. O Senhor é tão simples, meu Pai. Tão simples, que só a gente abrir o coração que o Senhor vai entrar. Aleluias, aleluia, Espírito Santo, aleluias, meu Pai. Tu és maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, meu Pai. Aleluias, 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 Espírito Santo. Fala com Ele agora. Fala que você o ama. Fala que você quer o conhecer. Aleluias. Faça dessa canção a sua oração. Não adianta só falar que eu amo a Deus. que eu amo a Deus. Tem que ter obras. Obras. Pois Deus só recebe adoração. Pois Deus recebe adoração daqueles daqueles que te buscam de coração, em espírito, em verdade. Quero te adorar com toda a intensidade, te glorificar, meu Deus, faz de mim um adorador, em espírito, em verdade. Quero te adorar com toda a intensidade, te glorificar, meu Deus, faz de mim um adorador, faz de mim um adorador. Adore a Ele. Adore o Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, visita esta pessoa agora, meu Pai. Adore a Ele, irmão. Adore a Ele, homem e mulher. Adore o Senhor Jesus. Ele te chama para adorar. Aleluia. Não adianta só falar Que eu amo a Deus. eu amo a Deus. Tem que ter obras. Tem que ter obra. Pois Deus recebe adoração Pois Deus recebe adoração daqueles daqueles que te buscam de coração, busca de coração. em espírito, em verdade. Espírito em verdade, Quero te adorar quero te adorar com toda a intensidade, toda a intensidade, te glorificar, te
Meu Deus, faz de mim um adorador. Um adorador. Em espírito, em verdade, quero te adorar com toda a intensidade, te glorificar. Meu Deus, faz de mim um adorador. Faz de mim um adorador. Oh Espírito Santo, nos envolve agora, meu Pai. Nos envolve com a tua presença. Oh, aleluias, 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 aleluias. Enche-nos do teu Espírito agora, meu Senhor. Renova essa pessoa. Renova esta alma. Isso. Coloque. Sabe o que você vai fazer agora? Abrace o seu corpo aí. Faça isso com fé. Abrace o seu corpo. Abrace. Você abraçando o seu corpo, é você estar abraçando o próprio Senhor Jesus. Sinta o carinho dele por você, meu irmão, minha irmã. Sinta o amor de Deus fluindo sobre sua vida agora. Sinta esse seu coração que estava pesado. Percebe-se agora que ele está leve. Jesus te ama. Jesus te ama. Louvado seja o nome do Senhor. Repita comigo, nem que seja baixinho. Fala assim: Senhor Jesus, toca na minha vida, toca no meu ser. A minha alma anseia por Ti. Senhor Jesus, me envolve, pois eu quero Te conhecer. Senhor Jesus, me dá força, fortalece-me. Eu quero viver pela fé. Senhor Jesus, muda a minha vida, muda a minha casa, muda a minha família. Opera, Senhor, em minha vida, na minha saúde. Opera, Senhor, em todos os sentidos da minha vida. Fala assim: Senhor Jesus, eu quero aprender a Te amar. Eu quero aprender a andar nos Teus caminhos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal. Então você vê que esse Jesus, ele é maravilhoso, pessoal. Se eu não fosse uma pessoa, eu não estou aqui em redes sociais querendo encher a sua bola, né? E não estou aqui em redes sociais apenas por falar coisas que eu não esteja vivendo. Para quem me conhece sabe do meu testemunho. É esse Jesus que eu quero passar para você. Ele é tão simples, pessoal. Tão simples. Aí de repente você está aí vivendo, sofrendo, nada dá certo para você. Você até acredita em Deus, né? Obviamente, você até acredita em Deus. Só que
a crença, ela não está tendo sentido mais para você. Quando eu citei os Salmos 23, do início, que eu falei que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, todo mundo gosta desse salmo. Tem um calendário pendurado, tem no chaveiro, ou deixa até a Bíblia aberta ali. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que se ela olhar, prestar bem atenção, está faltando amor, paz, está faltando alegria. Quer dizer, não está de acordo com aquela palavra. É os salmos bonitos. Nós não podemos viver de palavras bonitas. O que nós temos que viver é a palavra de Deus. Até porque, pessoal, não estou chamando você dizendo: você quer ser rico? Vem na minha igreja. Você quer casar? Quer namorar? Quer arrumar um marido? Quer arrumar mulher? Esposa? Vem na minha igreja. Não. Se depender de mim, da minha boca nunca vai sair isso. Porque eu quero apresentar o Senhor Jesus. Eu quero apresentar uma salvação que é de graça, que é para você. Eu quero apresentar o Senhor Jesus simples. Eu quero apresentar aquele que te ama. Ele não quer saber que tipo de pessoa que você é, quais são as suas ideologias. Ele não quer saber se você é roqueiro, é pagodeiro, é funkeiro, é sambista. Ele não quer saber disso daí. O que ele quer saber é que, quando ele vier, ele vai poder te buscar. É isso que ele quer saber. Ou ele quer saber, se você morrer hoje ou amanhã, se ele vai poder dar ordem aos anjos para vir buscar a sua alma. É isso que ele quer saber. Amém, pessoal? Eu vou fazer um resumo aqui das 7 igrejas, uma conclusão, que nós estamos encerrando, né, as 7 cartas, as 7 igrejas. Se você quiser saber mais sobre essa pregação das demais igrejas, você pode procurar aí no meu Facebook, você pode ir descer aí na minha página, que ela vai estar em seguidinhas, tá? Então nós falamos, essa é a última igreja. As 7 cartas do Senhor Jesus, que é as 7 igrejas, ela revela a condição espiritual de diferentes tipos de cristãos. Então foi isso que nós abordamos em todos os tempos. Em resumo, essa foi uma avaliação e recomendação do Senhor Jesus para cada igreja. Então vamos lá, para nós concluir. A igreja de Éfeso, a avaliação do Senhor Jesus: íntegra na doutrina, mas abandonou o primeiro amor. O alerta: arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Então, está falando daquela igreja que um dia ela estava na fé, que um dia ela estava ali com Jesus, mas ela se esfriou, ela se desviou do caminho do Senhor. Então, a recomendação, você que é obreiro ou é obreira, se sente dessa forma, você que já fez parte de alguma obra, está aí o alerta: arrependa-se e volta para as práticas das primeiras obras, como eu fiz. Eu já fui uma igreja de Éfeso. Esmirna, a avaliação do Senhor Jesus: tem resistido às perseguições, mas tolerado as falsas doutrinas. Aliás, perdão, a avaliação do Senhor Jesus na Esmirna: ela é pobre e perseguida, mas espiritualmente rica. Quer dizer, era uma cidade, Esmirna era uma cidade pobre, né? Mas espiritualmente era rica. Qual é o alerta? Não temas tribulações, seja fiel até a morte. Quer dizer, é uma igreja que não recebeu nenhuma crítica do Senhor Jesus. Então era uma igreja que ela era pobre, mas ela rica espiritualmente. Ela estava na fé, ela não estava nem aí. Seja o que for, ela estava na fé. Podia cortar o pescoço, serrar o meio, o corpo, mandar para cadeia, não estava nem aí. O foco era o Senhor Jesus. Então ela estava, o alerta é aquela, para não temer as tribulações, porque ela estava passando por muitas tribulações. Igreja de Pérgamo, a avaliação do Senhor Jesus:
tem resistido às perseguições, mas tolerado as falsas doutrinas. Quer dizer, ela resistiu de um lado à perseguição, mas ela tolerou as falsas doutrinas. E por isso que nós vemos aí muitas igrejas aí caindo pelo poder de Deus, outras aí aparecem pulando feito um macaco, né? Nós vimos algumas igrejas rodopiando, que parece que está em centro de macumba, né? Outras igrejas aí com pastor que parece o Michael Jackson dançando em cima do altar, né? É aberração. O alerta: arrependa-se depressa. Quer dizer, não é ir de pouquinho não. Arrepende-se já, agora, depressa. Porque a qualquer momento o Senhor Jesus pode voltar. Igreja de Tiatira, a avaliação do Senhor Jesus: uma fé louvável e cada vez mais obras, mas tolera as falsas doutrinas. Quer dizer, era uma fé louvável e cada vez mais obras, só que ela também tolerava as falsas doutrinas. Por isso que nós vemos hoje muitas igrejas, né, como as de hoje que temos aí, não vou citar o nome delas, mas você, com certeza você vê, né, que tem mais heresias do que pregação da palavra de Deus, de que tem mais petição de dinheiro do que falar da cruz do Salvador, do arrependimento, né? Então nós vemos muitas igrejas assim, certo? Que ela parece mais um banco central do que uma casa de oração. E qual é o alerta para essas igrejas? Arrependa-se de suas más obras e aos que não se contaminaram, retenham o que ainda tem. Quer dizer, existia um povo, no meio nesses mesmos lugares, eles estavam ali por causa de Jesus, eles não praticavam as heresias. Por isso que alguns falam, se você não está na fé, se você não entra, né? Se você não entra, porque você não está na fé. Não, a pessoa ela está na fé sim, porque o foco dela é Jesus, né? Agora eu só não entendo por que não sai dessas igrejas, mas aí é pelo próprio Espírito Santo que resolve as coisas. Não cabe a mim chegar e dizer sai, né? Porque às vezes eu posso dizer sai, de repente a pessoa sai e não vai para mais nenhuma. E aí ela acaba se perdendo no mundo, daí eu vou ter que dar conta da alma dessas pessoas. Então eu prefiro pregar o verdadeiro evangelho e o Espírito Santo que vai trabalhar no coração das pessoas. Aí a igreja de Sardes, né? A avaliação do Senhor Jesus: obras incompletas, aparência de viva, mas está morta. Quer dizer, eram pessoas que dessa igreja que, como a Bíblia fala, me tens vivo, fala de um Jesus vivo, mas está morto. É como eu citei também de algumas pessoas aí que está depressiva, aí manda lá uma mensagem de bom dia, boa noite, boa tarde, para um lá e Jesus te ama e tal, e ela está depressiva. Quer dizer, ela fala de alguém que está vivo, mas por dentro está morta. Então as obras dessas pessoas, dessas igrejas, eram incompletas, então era morta. Quer dizer, como se fosse assim, como eu falei, tem muitos ali que é obreiro, pastor, né? Mas por dentro está morto, está que nem um defunto. Qual é o alerta para essa igreja? Seja vigilante, lembre-se do que tem ouvido e arrepende-se. Ontem nós falamos da igreja de Filadélfia, a avaliação do Senhor Jesus. Ela é uma igreja perseguida com pouca força, mas fiel e obediente. Quer dizer, ela é outra igreja igualzinha a de Esmirna, que não recebeu nenhuma crítica do Senhor Jesus. Então, das 7 igrejas, apenas 2 não recebeu críticas, né? Então, você vê aqui, ela é uma igreja perseguida. Então, é uma igreja perseguida pelos próprios religiosos, né? E hoje não é a mesma coisa, né? Hoje, nós os crentes, nós que estamos pregando o verdadeiro evangelho, nós somos perseguidos por certos religiosos. Quando a gente prega, fala, por exemplo, sobre idolatria, a religião vai nos perseguir, porque a gente está falando da idolatria da religião desse povo. Então eles nos perseguem. Se a gente falar, por exemplo, se eu que já servi a Satanás, eu já fui bruxo,
eu que já pratiquei o satanismo, se eu abrir um foco de começar a falar sobre maçonaria, se eu começar a falar sobre o satanismo, abrir o jogo e contar a verdadeira história através da palavra de Deus, também eu vou viver o que? Perseguido. Fazer o quê? Porque eu vou estar abrindo os olhos daqueles que estão lá dentro. Estão compreendendo? E qual é o alerta? Guarda o que tem, ou seja, mantenha-se firme na fé. Não abandone, não esmoreça, seja firme. E a igreja de hoje é a última igreja que nós faremos, a igreja de Laodiceia. A avaliação do Senhor Jesus é morna, desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Quer dizer, a pessoa está com aquela panca do bambambam, é o melhor de toda a igreja, tá cheio de status, seguidores, né? Não cheira e não fede, ela entra em tudo quanto é lugar, só que por dentro ela é morna, ela é desgraçada, ela é miserável, ela é pobre, é cega e nua. Nem ela sabe que ela tem isso daí. Qual é o alerta? Arrependa-se, reconheça sua necessidade e busque preenchê-la de mim. Ou seja, que nem Jesus falou, compre ouro de mim, né? Vou até ver aqui, ó, quer ver? Ele fala assim, ó, deixa eu ver aqui uma coisa, que nem ele fala, compre de mim, eu que tenho para te dar. Eu que tenho para te dar. Então é isso, meu amigo. Agradeço você por essa transmissão, você que me acompanhou aí, né, por 7 dias. Cada dia nós estava falando sobre as 7 cartas das igrejas. Não sei o que se amanhã eu vou continuar com uma transmissão, mas fiquem alerta, eu sempre vou mandar uma mensagem antes, de algumas horas antes. Estou pretendendo continuar com o Apocalipse. Então, vou ter mais críticas do Apocalipse e passar para você. Tá certo? Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Se você preferir, escreve seu nome aí ou você me procura no Messenger. Se você quiser colocar o seu nome para o livro de oração. Tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e que você esteja as demais semanas abençoada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus.